Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje eu pretendo fazer um vídeo rápido, mais ou menos rápido, sobre Cogna. Afinal, muitas pessoas me perguntam se ela tem potencial de dobrar ou até triplicar de valor agora em 2021. Então, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. Depois da vinheta, a gente já vai começar. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre Cogna, é importante eu falar que a gente está falando sobre essa empresa porque eu vou começar, em janeiro, o treinamento de crescimento patrimonial, que é um treinamento baseado em ou empresas small caps ou empresas turnaround, que são aquelas empresas que estão passando por um momento difícil ou que passaram por um momento difícil e estão pensando em fazer a reversão. Também aproveito para falar que esse vídeo de hoje não significa recomendação nem de compra, nem de venda do ativo, embora eu seja analista e eu pudesse fazer essas recomendações, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa sempre quando ela vai analisar uma empresa é ela aprender o que a empresa faz e um pouco do histórico da empresa, por que a empresa chegou a ser como ela é hoje. Então, vamos entender o que a empresa faz hoje. Bom, hoje a Cogna, tá? A Cogna Educação, na verdade, ela é uma empresa que é dividida em 4 grandes empresas aqui dentro do portfólio dela, né? Então, ela tem aqui a Croton, que é a principal, que era a única que existia. Quem está aí no mercado desde 2018, 2017 lembra do código CROT3, KROT3. Tudo era Croton, né? Não tinha um código da Cogna separado. Depois a gente tem a Platos, que é a parte de pós-graduação, e aqui a Saber e a Vasta, que são as empresas da educação básica, né? Então a Saber, ela tem aqui as escolas próprias, geridas por contrato, tem alguns alunos, tem as unidades Red Balloon e aqui alunos. A Saber, ela não vai ficar tão grande assim, porque ela é aquela expansão orgânica, são as próprias escolas da Cogna. O que ela pretende crescer aqui é a Vasta. Tanto que ela abriu o capital da Vasta lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso aqui é altamente multiplicável. Você tem um modelo de ensino, então você tem 4,2 mil escolas parceiras. Você vende material escolar, você vende serviços, você vende um monte de coisa para essas escolas. Então aqui você tem 1,3 milhão de alunos dessas escolas que estudam com o teu método de ensino. Isso aqui é altamente replicável no Brasil inteiro se ela tiver sucesso, tá? Então, o que vocês precisam entender é que a empresa do passado era essa aqui, que era a Croton, né? E que incluía na época essa Platos aqui, mas o principal é a Croton. E a Cogna do futuro, se ela der certo, é a Vasta. Agora, por que ela não continuou sendo Croton se ela estava crescendo também, se ela estava se valorizando e etc. A Croton, né, ainda Croton, ela tinha um modelo de negócios de crescimento. E ela chegou no momento que ela não tinha mais como crescer apenas construindo faculdades. Então ela precisou fazer aquisição. E aí ela abriu capital na bolsa, fez aquisições, até que ela fez uma aquisição muito grande lá atrás da Anhanguera. Tá? Então ela fez aquisição da Unopar, por exemplo, fez aquisição da Anhanguera, enfim. Quando ela chegou na aquisição da Anhanguera, ela ficou uma empresa muito grande. Ela até teve que vender alguns ativos para a Anhanguera. E aí, por causa da Anhanguera. E aí a gente vem em 2017 ainda, 28 de junho de 2017, e acontecer a maior fusão do mercado brasileiro e talvez até do mercado mundial em termos de educação. A aquisição da Estácio pela Croton é vetada pelo CAD. Hoje em dia, 3 anos depois, parece até estranho, né? A Estácio sendo adquirida pela Croton, né? A Croton era uma gigante, a Estácio era uma empresa em crescimento. E hoje a gente vê que o modelo de negócios da Estácio funcionou muito melhor do que o da Croton. E aí foi vetado pelo CAD, então quer dizer, essa fusão não aconteceu. A Croton, ela precisou escolher o que ela vai fazer.
construo faculdades de forma orgânica, aceito que eu vou crescer só 3, 4% ao ano, pego todo o meu caixa e vou distribuindo de dividendos, isso não tinha nada a ver com a empresa. Ou volto ao meu passado lá, década de 60, 70, quando a empresa começou, e volto para o ensino básico e aí forço o ensino básico. Hoje, retrospectivamente falando, talvez a gente possa falar mal disso, então eu não quero falar mal disso. Mas o que aconteceu? A empresa comprou a Somos Educação. Quem também aí já tenha mais tempo na bolsa vai lembrar do código SEDU3, né? SEDU3. Na verdade, a compra saiu por 6,1 bilhões, 4,5 bilhões era apenas os 74% da controladora da Somos na época, que era a Tarpon. Tá? Inclusive, a gente tinha Tarpon na nossa carteira e a gente levou um ferro porque a Tarpon fechou o capital distribuindo esse dividendo. Então, toda a alta que a gente imaginou não ia ter. Desde então, eu tenho um ranço com a Tarpon. Eu não recomendo, por exemplo, a Kepler, que ela está lá dentro do conselho, que ela tem participação grande, coisas do gênero. Mas aí aconteceu isso aqui. O CAD aprovou a compra da Somos Educação e aí, nesse momento, a educação básica passa a representar 28% da receita líquida do grupo. Então, ela se divide desse jeito. Ela tem a parte da educação superior, Croton e Platos. Tem a parte da educação básica orgânica, vamos dizer assim, a saber, e a educação básica mesmo que é replicável e que pode ter um crescimento grande, a Vasta, com a abertura de capital nos Estados Unidos. Tá? E aí, a empresa, aí a gente entra na empresa. Então, sabendo isso, a gente entra na empresa e a gente tem aqui os resultados da empresa. Mas antes de mostrar os resultados, eu quero mostrar essa linha daqui, ó, trimestre atual, 30 de setembro, essa coluna aqui de intangíveis. Vocês viram que caiu os intangíveis 20,5 bilhões para 19,4 bilhões. Né? Muitas das pessoas que compram a Cogna, elas falam assim, poxa, olha só, a empresa tem 18,2 bilhões de reais de patrimônio líquido, né? E hoje ela vale, sei lá, deixa eu ver aqui quanto que ela vale, para a gente não falar errado. E ela vale 8,7 bilhões. Olha só, eu estou pagando muito menos do que o patrimônio líquido da empresa e eu posso comprar a empresa. Quer dizer, eu estou pagando metade do patrimônio líquido, né? Vale muito a pena, a empresa está muito barata e etc. Bom, a grande questão é que dentro desse patrimônio líquido, você tem ativos que são ativos intangíveis, 19,4 bilhões. Então, vamos lá na nota explicativa dos investimentos e dos intangíveis, que eu já vi antes aqui, a nota explicativa 12 e 14. Bom, vamos entender aqui primeiro a nota explicativa 12, que são os investimentos por parte da controladora, e depois a gente entra lá na parte dos intangíveis. O que aconteceu? A empresa, até 2019, ela ainda tinha a Somos Sistema de Ensino. Né? A Somos Sistema de Ensino, que era uma controlada direta da Cogna, passou a ser uma controlada direto da Vasta. Né? Então, ela passa aqui para a Vasta. Por isso que ela quisera e a Vasta que não existia passa a estar aqui. E isso foi importante para que a Vasta pudesse abrir capital lá na Bolsa dos Estados Unidos. Né? Agora, a gente vê aqui nesse ano, 30 de setembro de 2020, as empresas que ela tem as controladas direta, ó, a Vasta teve 40 milhões de reais de prejuízo, foi até a menor. A Saber teve um prejuízo de 1 bilhão 111 milhões de reais. A Exapar, né, que é a Anhanguera Educacional, 358 milhões. E a editora e distribuidora educacional, 610 milhões de reais. Então, quer dizer, as controladas da empresa todas deram prejuízo. No outro ano, a gente vê que 2 delas tinham dado lucro e 2 delas tinham dado prejuízo, né? Ainda tinha Somos, aqui não era Vasta. Você vê que, inclusive, o prejuízo da Somos aqui diminuiu, se você considerar que hoje a Vasta era a Somos de antes. Aí a gente passa para os intangíveis lá, que é a nota explicativa 14. E aí aqui, qual é a grande questão? O que a gente precisa ver? A gente precisa ver isso aqui, olha só. O que são esses intangíveis? O que são esses 19 bilhões? A gente tem aqui softwares, a gente tem produção de conteúdo, licença de operação e ágios e intangíveis alocados. Tá? Esses ágios e intangíveis alocados, que é o mais importante, que é o maior,
14,6 bilhões eram o que a gente chama de goodwill. O que é isso? Refere-se ao ágio gerado por aquisição de controladas, classificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. E aí eu explico para vocês. É o seguinte, a Somos aqui foi comprada por 6,1 bilhões, incluindo a oferta pública de ações. O patrimônio líquido da Somos era 2 bilhões, então a Cogna pagou 4 bilhões a mais. Esses 4 bilhões a mais ela pagou por expectativa de rentabilidade futura. Então esse valor entra aqui no goodwill. E aí o que aconteceu nesse período agora? Nesse período agora teve uma perda aqui de perda por redução ao valor recuperado de 831 milhões. Quer dizer, ela explica aqui nesse teste do ágio para verificação de impairment, ela explica tudo aqui, fala as taxas de crescimento, as taxas de desconto e etc. E mostra que na Saber, que foi onde foi comprada lá a Somos, e em outros aqui teve uma redução ao valor recuperável. Então, qual é a grande questão? A Cogna, por números, ela está barata, preço valor patrimonial? Está. Agora, dentro desse valor patrimonial, você tem ativos que são intangíveis, que na verdade são ágios. Se ela continuar não dando a expectativa de rentabilidade futura, podem vir mais outros impairments no futuro e aí a gente vai ver que reduziu. Então, o que o mercado está fazendo? Ele está reduzindo muito já esse ágio que a empresa tem, baseado no que os resultados estão aparecendo. Como o mercado sempre antecipa, ele já está antecipando alguns prejuízos e mais algumas reduções desse ágio. Por isso que ela negocia a meia vez valor patrimonial. E por que o mercado está fazendo isso? E aí é que é a parte mais importante, porque aí a gente pode passar aqui para o resultado gerencial. E aí a gente começa a ver que a empresa tem tido uma queda nos resultados, tá? Ainda mais quando a gente compara com outros trimestres, né? Então, por exemplo, o terceiro trimestre de 2020, a gente falou que a Croton era a principal empresa, né, do conglomerado. Então, mesmo a Croton caiu de 1 bilhão 441 milhões de reais para 1 bilhão 144 milhões, por exemplo. A receita líquida caiu mais ainda, de 1 bilhão 113 milhões para 762 milhões. Quer dizer, a gente deve ter tido aqui muito mais desconto para as pessoas não cancelarem. Aí a gente vem aqui para custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados. Mas aqui nem é tão importante. A grande questão na minha visão, você só deve comprar a Cogna quando esse resultado aqui da Croton ou esse resultado da Vasta começar a melhorar e melhorar alguma coisa assim, melhorar um pouco, né? A Croton melhorar um pouco, a Vasta teria que melhorar bem. Você vê aqui que o total de receita da Vasta até subiu, de 137 milhões para 141 milhões, mas teria que melhorar mais do que isso. Ela está nessa transição. Se a pessoa tiver longo prazo, tá? Se você é uma pessoa assim, eu vou comprar Cogna para esperar 5 anos, não interessa, tá? Ok. Tá? Aí é outra forma de ver. Mas se você quiser tentar pegar um time melhor, igual a gente costuma tentar fazer lá no TCP, na minha visão, você ainda não deve fazer essa compra, tá? Porque a gente percebe que ainda está tendo uma queda grande aqui. A empresa ainda está passando por uma reestruturação, vai fechar campos de faculdades, etc., vai reduzir despesas e coisas do gênero. Tá? Então esse é o grande ponto da Cogna. Hoje, na composição acionária dela, você vai ver que o Alaska, por exemplo, tem 10% das ações, né? 10% hoje a empresa valendo aí 9 bilhões, né? Que a gente viu lá. 8,7 bilhões, a gente está falando de 900 milhões de reais. Então, quer dizer, se você é um fundo de investimento que tem que alocar 900 milhões, ok, você comprar antecipadamente. Agora, você que é o cara que vai casar só 100 ações, 200 ações, ou 1.000 ações, ou mesmo 10 mil ações, não tem por que você antecipar tanto uma determinada compra, tá? Então, esse é o grande ponto da empresa. Vocês precisam acompanhar, esse racional muda muito. Agora, em janeiro, a empresa vai ter captação de alunos. A captação de alunos vindo boa já pode ser um bom atrativo para entrar na empresa. Então, acompanhem a empresa, acompanhem os resultados que vão começar a vir. Com certeza, em algum momento, ela vai ser uma boa opção. Abraço a todos
e até a próxima. Tchau, tchau.